Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha pena de mim. Então Jesus parou e disse: Chame o cego. Eles chamaram e lhe disseram: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo, respondeu ele. Vá, você está curado porque teve fé, afirmou Jesus. E no mesmo instante Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Amém? Amém. Podemos orar? Em nome de Jesus Cristo, ó Espírito Santo de Deus, eu sou grato pela tua presença nesta reunião e pelo modo tão especial como o Senhor tem nos tratado nesta noite, como o Senhor tem usado diferentes ministérios e pessoas aqui nesta noite para compartilhar conosco esta graça tão maravilhosa que vem de Ti. E agora, Senhor, eu também tenho esta responsabilidade perante Ti, perante este povo, de falar a Tua palavra. E muitos que estão aqui, meu Deus, estão na expectativa. Eles precisam receber a Tua palavra. Então toma, Deus, a minha vida nas Tuas mãos. Como instrumento Teu, usa a minha vida nesta noite. Usa-me, Senhor, para a glória, para o louvor. Que a glória do Senhor, que o nome do Senhor somente seja exaltado nas nossas vidas. Senhor, remove da nossa vida, do nosso meio, qualquer espírito de desatenção que roube-nos o foco da Tua palavra. Ó Deus, e faz com que as nossas mentes e corações estejam concentrados, meu Deus, em tudo quanto tens para nos dizer neste momento. Em nome de Jesus, amém. Tomemos assento, queridos irmãos. A passagem que nós acabamos de ver fala sobre o momento em que Jesus ele leva os seus discípulos até uma cidade chamada Jericó. A cidade de Jericó é uma cidade bastante conhecida por aqueles que leem a Bíblia, porque a cidade de Jericó, ela foi a primeira cidade a ser conquistada por Josué quando ele entrou na terra de Canaã. E tem duas curiosidades bíblicas que marcaram a história dessa cidade, e sempre quando nós falamos da cidade de Jericó, essas duas passagens, elas automaticamente, elas vêm à lembrança, vêm à nossa memória. A primeira fala sobre as muralhas de Jericó. Tem até uma canção que às vezes crianças, jovens, adultos cantam, que diz: vem com Josué lutar em Jericó. E aí essa canção tem uma parte que diz: e as muralhas ruirão, né? Outra versão diz que as muralhas cairão. Então a cidade de Jericó é uma cidade muito conhecida na Bíblia e por quem a lê, porque nós sabemos que a cidade de Jericó, ela tinha uma muralha que era considerada inexpugnável. Olha que palavrinha difícil, né? Inexpugnável. Era uma muralha que tinha mais ou menos 10 metros de altura, e ela tinha duas pistas. A pista externa tinha mais ou menos uns 2 metros de altura, segundo historiadores, e a pista interior tinha mais 4 metros. Então, os conquistadores sabiam que era impossível conquistar a cidade de Jericó e derrubar os seus muros. A segunda passagem muito conhecida da cidade de Jericó é aquela que fala sobre a maldição de Jericó. Quando Josué, com os seus valentes, derrubaram os muros de Jericó, a cidade foi totalmente destruída, ou seja, aquilo que
parecia ser humanamente impossível acontecer. Jericó caiu e Josué lançou então uma maldição sobre a cidade. Se você quiser depois ler na tua Bíblia essa história, está no livro de Josué, no capítulo 6, e mais especificamente no versículo 20, quando Josué, ele amaldiçoou a cidade, dizendo assim: olha, quem tentar construir de novo, será amaldiçoado pelo Senhor, e quem puser as alicerces, perderá o mais velho, quem colocar os portões, perderá o vaso. Então havia também sobre a cidade de Jericó um certo receio, né? Porque era uma cidade considerada maldita. E por que eu estou falando isso para vocês antes de entrar na mensagem? Porque às vezes na nossa vida também a gente enfrenta muralhas tão difíceis de serem derrubadas como as muralhas de Jericó. É assim ou não é? Às vezes a gente se depara com certas situações na vida que a gente olha como os conquistadores olhavam para Jericó e dizem assim: isso é humanamente impossível de acontecer. Mas eu quero dizer nesta noite que assim como as muralhas de Jericó caíram, as muralhas da tua vida também vão cair em nome de Jesus. Amém? E a segunda coisa diz respeito à maldição, porque algumas pessoas, por não ainda terem a Cristo, ou por ainda ter conhecido o poder salvador e transformador de Jesus, vive sob maldições, e às vezes maldições que já vêm de gerações, como aconteceu sobre a cidade de Jericó. Tinham medo de entrar nos territórios de Jericó, porque sabiam que aquela era uma cidade maldita. Também tem uma boa notícia para você: o nosso Deus que quebra maldições. No capítulo 2, versículo 19 a 20, conta a passagem dos homens que estavam na cidade maldita chamada Jericó. E foram até Eliseu, o profeta de Deus, e disseram para Eliseu o seguinte: Eliseu, esta cidade até que é uma cidade boa, mas ela está sob maldição, e as suas águas tornaram uma forma que as mulheres que bebem se tornam estéreis e sem grávidas, elas abortam o bebê. Ela, embora seja boa, ela não pode ser, não podemos residir numa cidade. Aí Eliseu pegou e disse assim para os seus profetas: pegue uma vasilha que nunca foi, e pegue um pouco de sal e coloque dentro dessa vasilha, e Deus me traga. Fizeram questionar o profeta Eliseu o que ele queria fazer com a vasilha com um pouco de sal, né? Talvez se fosse no dia de hoje o povo ia ficar questionando: pastor, por que você quer isso? O que você quer? Mas tempo, o povo não questionava. Se o homem de Deus falasse que era para fazer, eles faziam. Trouxeram aquela vasilha, dentro dela, pegou aquele sal que estava na vasilha e jogou sobre as águas. E ele profetizou sobre as águas de Jericó e diz assim: assim diz o Senhor, eu farei com que esta água fique pura, e ela não provocará mortes e nem abortos. Em outras palavras, Eliseu dizendo: toda a maldição que sobre as águas de Jericó estão saindo neste momento, e nunca mais haverá maldição sobre Jericó. E a palavra do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Voltemos para o texto sagrado. Marcos está falando de um cego chamado Bartimeu. Bartimeu, ele ficava sempre à beira do caminho, na saída da cidade, pedindo esmola para todos que passavam por ali. Todos os dias, a mesma rotina, todos os dias, era do mesmo jeito. Bartimeu, ele ia até o portão da cidade, ele se assentava ali, e ele ficava ouvindo os barulhos das pessoas que entravam, que saíam da cidade. Ele ouvia as conversas das pessoas,
mas nada de novo acontecia na sua vida. Era uma rotina de sempre. Ele não podia ver, mas ele ouvia tudo. Mas um dia, esse dia foi diferente na vida de Eliseu. E aí, se você crê nessa palavra, eu queria que você desse um toquezinho aí no ombro do teu irmão e falasse assim para ele: o teu dia hoje vai ser diferente. Amém. Amém. Só quem crê aí aplauda o nome do Senhor Jesus. Vai ser diferente. Glória a Deus. Aquele dia foi diferente na vida de Eliseu. Ele ouve as pessoas, ele ouve as multidões, mas ele ouve um barulho diferente. Porque onde Jesus está, meus irmãos, o barulho é diferente. E ele começa a ouvir um barulho, um alvoroço. As pessoas estão falando, parece que as pessoas estão entusiasmadas, alegres. Ele consegue sentir que há um clima de celebração por parte daquelas pessoas que estão passando por ali. E ele então fica atenado para entender o que aquelas pessoas estavam dizendo. E aquelas pessoas falavam acerca de um tal de Jesus de Nazaré, que estava andando pelas Judeias. E esse Jesus, ele curava os enfermos, ele libertava aqueles que estavam oprimidos por Satanás. Ouve-se dizer até que esse Jesus já tinha ressuscitado mortos. E Bartimeu está ouvindo tudo aquilo. E ele então, quando ouve a conversa, o barulho, aquilo que as pessoas estão dizendo, o testemunho daquelas pessoas, dentro do seu coração renasce a esperança de poder voltar a enxergar. Até aquele momento, ele sabia e ele via a sua cegueira como se fosse uma maldição sobre a sua vida. Pense os senhores, ele não podia enxergar, ele não podia ver, ele era conduzido pelas pessoas, porque ele não via como nós estamos vendo aqui claramente o rosto lindo dos nossos irmãos e também das nossas irmãs. Mas ele não podia ver tudo isso. Então para ele a cegueira era como se fosse uma maldição. Ele era menosprezado pelas pessoas por causa da sua condição. Então ele deve ter pensado, quando ele ouve aquelas pessoas testemunhando e falando acerca do Jesus de Nazaré: como eu gostaria de poder encontrar esse Jesus. Como eu gostaria de ter uma oportunidade de poder falar para esse Jesus acerca do meu desejo de poder enxergar, de poder ver novamente. Na sua alma ele tem um desejo, e o seu desejo é de ser curado. O seu desejo é de ter uma mudança radical na sua vida, uma transformação na sua vida. Ele está cansado de viver na escuridão, ele está cansado de viver na mendicância, ele está cansado de viver de favores alheios. E ele quer passar por essa mudança, ele quer que as pessoas olhem para ele, que ele também possa olhar nos olhos das pessoas, que ele possa ser reconhecido, que ele possa ser respeitado pelas pessoas. Então Bartimeu, ele precisa exercitar, ele precisa fazer brotar dentro dele uma fé. Mas não era uma fé qualquer, não era uma fé simplista, não era uma fé que se declara da boca para fora. Ele precisava ter fé, mas ele precisava de uma fé que fosse capaz de mudar a sua vida, que fosse capaz de mudar a sua história, que fosse capaz de tirá-lo daquela condição que ele estava vivendo e levá-lo para um outro patamar, para uma outra condição melhor na sua vida. Queridos irmãos, essa fé que nasce no coração de Bartimeu é a fé que Deus deseja que cada um de nós tenhamos. Porque às vezes nós até falamos que cremos, às vezes a gente até fala, eu acredito, mas a fé que o Senhor quer que a gente tenha é uma fé que seja capaz de produzir mudança, uma fé transformadora. Como é que a gente pode alcançar essa fé? Não é uma coisa tão simples assim. Às vezes a gente fala da fé como se fosse uma coisa tão corriqueira, né? Alguém pergunta para você, você tem fé? E você fala, eu tenho fé.
Mas aí, como nós vimos hoje pela manhã aqui no culto dominical, na ilustração aqui, né, de Daniel na cova dos leões, mas aí quando você é lançado numa cova dos leões, aliás, você não precisa nem ser lançado, basta alguém ameaçar te jogar na cova dos leões, que você já sai correndo, você já abre o jogo, você já se entrega, você já renuncia à fé, e você diz, não, isso não é para mim. Mas a fé que Deus quer que a gente tenha, ela tem que ser uma fé capaz de produzir milagres na nossa vida, uma fé capaz de transformar a nossa vida. E como é que a gente pode alcançar essa fé? Primeiro, essa fé, ela é alcançada quando nós paramos para ouvir. Pastor, como assim ouvir? Lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, o apóstolo Paulo nos ensina o que significa ouvir. Ele diz assim: a fé vem por ouvir a mensagem. Mas não é uma mensagem qualquer, não é uma palavra qualquer, não é ouvir qualquer coisa. Paulo diz assim, a mensagem que ele se refere é a mensagem que vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Então também não é uma mensagem qualquer. Essa mensagem ela tem que falar de Jesus. Esta mensagem ela tem que ter Jesus como centro, como o ponto principal. E esta fé foi a fé que nasceu no coração de Bartimeu, porque a Bíblia diz que ele ouviu alguém dizer que Jesus de Nazaré estava passando. Então não era qualquer pessoa que estava passando, não era um artista, uma celebridade, não era uma autoridade. Quem estava passando ali naquele momento era o próprio Jesus. Então ele se apoderou desta palavra e se empoderou desta fé que faz milagres. E a palavra do Senhor diz que quando esta fé cresce dentro de nós, na medida que a gente ouve a palavra do Senhor, aí o milagre acontece na nossa vida. Não é uma fé, queridos, que vai nascer de qualquer coisa, de qualquer palavra, mas essa fé que o Senhor requer de nós é aquela fé que vai transformar totalmente a sua vida. Algumas pessoas levam uma vida, olha o que eu vou dizer para vocês, preste atenção nessa palavra. Algumas pessoas levam uma vida cristã, eu vou repetir, uma vida cristã fracassada e derrotada. Uma vida cristã fracassada e derrotada. Sabe por quê? Porque emprestam os ouvidos para ouvir palavras negativas, para ouvir palavras que entristecem, palavras que enfraquecem, e por causa disso não conseguem ter fé suficiente para provocar a mudança. Mas se você quer ter uma fé que faz milagres, passe a ouvir apenas a palavra de Deus, passe a receber apenas a palavra de Deus. Bartimeu acreditou naquelas palavras que ele ouvira, ele acreditou naquilo que as pessoas estavam dizendo. Ele não podia perder aquela chance. E se eu pudesse traduzir, se eu pudesse descrever as palavras de Bartimeu, eu diria que quando ele ouviu falar que Jesus estava passando por ali, ele se apoderou desta fé, ouviu a palavra, e ele deve ter declarado no seu coração mais ou menos assim: hoje não passa, hoje vai ser o dia do meu milagre, hoje eu mudo de vida, porque hoje é Jesus que está passando aqui, e eu vou mudar a minha vida. A segunda coisa que nós precisamos ter é uma fé gritante. O que é uma fé gritante? Olha só o que a palavra do Senhor diz, ainda no versículo 47, que Bartimeu, ele não se deixou limitar pela multidão, aquela multidão falando alto, aquela multidão cantando, aquela multidão dialogando, talvez até alguns críticos de Jesus no meio da multidão, talvez alguns historiadores no meio da multidão. O povo está falando, Jesus está passando. Mas a palavra do Senhor diz assim, que o cego começou a gritar. Uma fé gritante, é uma fé que grita, uma fé que fala mais alto do que a multidão que te cerca, do que a multidão que te oprime, do que os problemas que estão em volta de você. Queridos, Bartimeu nunca viu um paralítico andar,
Por duas razões. Primeiro, porque ele não tinha ouvido falar de Jesus ainda. E segundo, porque ele era cego. Então ele nunca ouviu um paralítico andar. Ele nunca tinha visto um cego ver. Ele nunca viu um mudo falar. Ele não viu ninguém ser ressuscitado. Mas ele simplesmente creu nas palavras que ele ouviu. E ao apoderar-se desta palavra, ele colocou para fora, através do seu clamor, no instante, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém dizia para ele: Bartimeu, você está falando muito alto. Não adianta, Bartimeu, por mais que você grite, Jesus não vai te ouvir. Por mais que você fale, olha, Bartimeu, tem tanta gente aqui em volta de Jesus. Você acha que Jesus vai parar para ouvir um cego, um pobre cego que está à beira do caminho? Queridos, cuidado com as multidões, porque a multidão vai tentar fazer você calar a voz. A multidão vai tentar sufocar a tua fé. A multidão vai tentar impedir que Jesus ouça a tua voz. Mas seja como Bartimeu nesta noite, que a tua fé seja tão gritante e tão poderosa, a ponto de ultrapassar a multidão de problemas que te cerca, a ponto de incomodar a multidão que está pedindo para você se calar. Mas continue clamando, porque o Senhor vai ouvir a tua oração, e Ele vai parar para te atender, e o milagre vai acontecer na tua vida. Sabe, queridos, é interessante. Estava meditando nessa palavra e pensando um pouco. Tem hora que a sua fé, irmão, incomoda aqueles que estão na zona de conforto. É assim ou não é? A multidão estava andando com Jesus. E quem andava com Jesus naquela época comia pão, comia peixe. Quem estava andando com Jesus via milagres toda hora. Quem estava andando com Jesus estava sempre assistindo o show da fé. Estava tudo bem. Tem hora que a sua fé incomoda aqueles que estão na zona de conforto. Porque tem pessoas, aqueles que fazem parte da multidão, são aqueles que andam com Jesus, mas são só espectadores. Eles estão ali só para assistir, só para ver o que vai rolar, o que vai acontecer. Mas eles não recebem nada, porque não pedem nada. Andam com Jesus. Sai de um lugar para outro, sai da Galileia, vai para Samaria, vai para a Judéia, vai para tudo quanto é lugar com Jesus. Mas não tem experiência com Jesus, porque não tem a fé gritante que Bartimeu teve. Bartimeu, ele não queria simplesmente estar perto de Jesus. Ele queria chamar a atenção de Jesus. Ele queria que Jesus olhasse para ele. Ele queria que Jesus parasse para falar com ele. Ele queria que Jesus tirasse um momento para ouvir a sua queixa. E ele sabia que se Jesus parasse para ouvi-lo, o milagre iria acontecer. Lá em Jeremias capítulo 33, versículo 3, diz assim: se você me chamar, eu responderei, e contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Outra versão diz assim: clama a mim, e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. A palavra clamar, tanto o clamar de Jeremias, quanto o clamar aqui de Bartimeu, significa gritar em voz alta, suplicar. A palavra clamar aqui quer dizer o seguinte: é você chamar a atenção para você. Não importa quem está perto, só quem sabe das suas necessidades é você, não é quem está do teu lado. Então não fique preocupado se a multidão puxar o teu paletó, se a multidão dizer para você, fala mais baixo. Não se importa, porque só quem sabe o tamanho da tua dor e o quanto você deve gritar é você. Então, em nome do Senhor Jesus, deixe que esta fé gritante se apodere de você e comece a clamar ao nome do Senhor Jesus, e Ele vai responder. Ele vai te anunciar coisas grandes, maravilhosas, que você nunca viu, que você nunca ouviu, que você nunca sentiu, coisas que você nunca achou que seriam capazes de acontecer na tua vida, vão acontecer quando você começar a clamar ao Senhor como clamou Bartimeu.
Terceira coisa que nós precisamos para desenvolver essa fé milagrosa, essa fé transformadora, é que a nossa fé, ela precisa ter um foco. Versículo 49, versículo 50 diz assim, que Jesus parou e disse, chamem o cego. Eles chamaram e lhe disseram, coragem, levante-se porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. Eu quero chamar a atenção para o finalzinho desse versículo, onde Marcos diz assim, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. Ele não foi em outro lugar. Ele não parou no meio do caminho para falar com ninguém. Ele foi aonde Jesus estava. Porque Bartimeu estava disposto a receber a sua cura. E quando ele ouve dizer que Jesus estava disposto a recebê-lo, que Jesus estava disposto a ouvi-lo, a Bíblia diz que o cego, Bartimeu, ele tinha uma capa. Todo cego naquela época sempre carregava uma túnica. Essa túnica o identificava perante as pessoas como pedinte, como mendigo. E ele, no momento que ele ouve falar que Jesus está chamando ele nem sabia o que Jesus ia lhe dizer, ele não sabia qual seria a resposta de Jesus ao seu clamor, mas ele decide jogar fora a sua capa. Ele decide virar a página da sua vida, aquela capa, e ele joga fora. E a Bíblia diz assim que naquele momento ele vai ao encontro de Jesus como quem está disposto, desprovido, que quer realmente receber o milagre de Jesus. Lá em Filipenses capítulo 3, versículo 13, Paulo falando sobre a sua trajetória de fé, sobre a sua jornada espiritual, ele diz assim, uma coisa eu faço, eu esqueço daquilo que fica para trás. Foi mais ou menos isso que Bartimeu, aliás, foi exatamente isso que Bartimeu fez. Ele não queria mais ser mendigo, ele não queria mais viver com aquela capa, ele não queria mais se alimentar da capa, ele não queria receber esmolas daquela capa, ele estava cansado daquela capa. Talvez tenham pessoas aqui nesta noite que esteja cansado também desta capa que você tem carregado na sua vida e que tem trazido tantas decepções, tantas tristezas na sua vida. Nesta noite eu quero te convidar a você romper com o teu passado, a você jogar fora tudo aquilo que te prende ao passado e olhar para Jesus, porque de Jesus vem o milagre para a tua vida. Glória a Deus. Se nós queremos o milagre da transformação, a gente precisa romper com o passado. A gente precisa deixar de lado a capa da rebeldia, a capa da rejeição, a capa do pecado, do preconceito, da mentira, a capa da enfermidade, da vergonha, da maldade, da cobiça, do engano, do negativismo. Nós precisamos jogar fora essa capa e precisamos começar a olhar para Jesus, porque Bartimeu, ele estava cansado daquela capa e ele não queria mais viver sob o domínio dela, ele queria agora estar sob a bênção de Deus. Olha só o que diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 22 até o versículo 24, atitude de quem tem fé para ser transformado. Paulo diz assim, abandonem a velha natureza de vocês, no versículo 22. E no versículo 24, ele diz assim, vistam-se com a nova natureza. Eu quero dizer para algumas pessoas aqui nesta noite, que Jesus quer substituir esta capa de vergonha que você tem carregado, esta capa de humilhação, esta capa do pecado que tem corrompido a sua vida e tem te afastado de Deus. Ele quer trocar esta capa e Ele quer colocar sobre você hoje a capa da santidade. Ele quer colocar sobre você a capa da graça, porque aonde a graça dele superabunda, o pecado não tem vez na tua vida, o diabo não tem domínio sobre a tua vida. Aonde está a capa que Cristo te dá? A capa da salvação. O milagre só pode acontecer quando nós nos despojarmos da velha capa, da velha natureza, para nos revestirmos de Deus. Bartimeu abre mão da sua capa. Ele está disposto a passar pelo processo de transformação. E aí eu quero perguntar para você nesta noite, você está disposto a abrir mão da capa que tem te aprisionado e que tem te levado para distante de Deus, para viver um milagre na tua vida? Só quem quer viver o milagre de Deus, que levanta a mão. Se você crê, diga comigo assim, eu quero viver
um milagre em minha vida. Então aplauda o nome do Senhor Jesus como um ato de fé e declara, Senhor, que o milagre vai acontecer na tua vida. Hoje, e por dia será diferente. Aleluia. Em quarto lugar, glória a Deus, nós precisamos ter uma fé que sabe o que quer. Porque às vezes a gente diz assim: eu tenho fé, mas eu não sei o que eu quero. A fé não pode ser duvidosa. A fé não pode ter dois objetivos. A fé, ela precisa ter um foco único, ela precisa ter um objetivo único. A fé que Deus quer que você tenha é a fé daquele que sabe o que quer. Tem pessoas que na segunda-feira pedem uma coisa para Deus, aí na terça ele fala assim: Senhor, vira a página, eu quero outra coisa. Aí na quarta ele fala: Senhor, esquece segunda e terça, porque hoje é quarta, então faz desse jeito. Aí na quinta ele fala: Deus, não, desculpa, Senhor, eu me precipitei. Agora, aí quando é na sexta já mudou, então chega uma hora que o céu fala assim: basta! Quando você decidir, você pede. A fé que nós precisamos ter é aquela fé de Bartimeu. Quando Jesus chega diante dele e olha para ele, Bartimeu está cego, e Jesus pergunta para ele: o que é que você quer que eu faça? Alguém vai dizer assim: mas gente, você vai perguntar para um cego o que ele quer? É óbvio que ele vai dizer que quer ver. Será? Pois tem cego que vai dizer assim: Senhor, me dá uma esmolinha aí. Aquele homem na porta do templo Formosa ali, quando Pedro e João estão passando, o que ele queria? Esmola. Tem muita gente que está tão acostumado a viver de esmola, e quando eu falo de esmola, é viver de coisas pequenas, quando Deus tem coisas grandes para dar. E aí Jesus olha para o céu e fala assim: o que você quer? Se ele tivesse dito para Jesus: eu quero uma esmola, Jesus ia chamar Judas e falar assim: ô Judas, tira uma moedinha aí, dá para esse pobre coitado e vamos embora. E ele teria recebido uma moedinha e teria continuado cego. Mas Jesus quer testar a fé de Bartimeu. E ele quer saber se a fé que ele diz ter realmente é uma fé verdadeira. Se é uma fé que tem objetivo, que tem propósito, se é uma fé que sabe o que quer. A Bíblia diz assim que muitos de nós pedem e não recebem porque pedimos mal. Porque a gente não sabe pedir direito, porque uma hora sobe a ponto de nós também estarmos dispostos a seguir a Jesus pelo que Ele fez na nossa vida, por aquilo que Ele já realizou no teu lar, na tua casa, na tua família, por aquilo que Ele já te deu. Então que você nesta noite seja como Bartimeu. Olha, se Jesus te deu saúde, se Jesus te deu paz no teu lar, se Jesus trouxe salvação na tua casa, se Jesus mudou a tua história, a tua vida, imagine, gente, o que mais Jesus pode te dar. Ele tem muitas coisas para te dar. Ele diz: nesta vida 100 vezes mais, e no porvir a vida eterna. Então vale a pena seguir a Jesus. A vida de Bartimeu, queridos, eu já estou terminando. A vida de Bartimeu, ela mudou porque ele teve fé e não esmoreceu diante da multidão que tentava impedi-lo de ir a Jesus. Talvez você também esteja cercado por multidões que estão tentando te impedir de chegar até Jesus. As multidões, elas podem ser representadas por muitas coisas e pessoas na nossa vida. Às vezes, a multidão que está nos impedindo de receber o milagre da transformação da parte de Deus é a própria família. Às vezes a família, você precisa gritar mais alto, você precisa ter mais fé, porque os teus parentes precisam ver quem é o Jesus que você disse que está seguindo. Eles precisam ver transformação na tua vida. Talvez essa multidão chamada família, que desacredita e tenta te impedir de seguir a Jesus, é porque ela olha para você e fala assim: eu não estou vendo nenhuma mudança na tua vida, você continua a mesma coisa. Então que tal você começar a gritar mais alto? Que tal você se levantar como Bartimeu e falar assim: Jesus, eu preciso ser transformado, porque a multidão precisa ver, a minha família precisa ver
o que o Senhor está fazendo na minha vida. Porque quando aquele povo viu o milagre que Jesus fez em Bartimeu, a multidão glorificou a Deus pelo seu milagre. A tua família vai também glorificar a Deus pela tua vida, quando vê transformação em você. Às vezes, a multidão são os círculos sociais, são as influências, as amizades, são as pessoas com que você se relaciona no dia a dia, que ao invés de te ajudar e te levar até Jesus, criam um bloqueio, criam uma parede para tentar impedir que você chegue até Jesus. Mas que nesta noite a tua fé seja tão gritante como foi a de Bartimeu, para que ainda que a multidão esteja te cercando, o Senhor possa ouvir a tua voz e atender o teu pedido. Talvez essa multidão seja o teu próprio pecado. Teu próprio pecado que está te impedindo de ter uma transformação da parte de Deus. Eu te convido nesta noite a exercitar a sua fé. Você pode colocar-se em pé. Eu quero concluir esta palavra. Eu quero deixar 3 palavras de bênção para aqueles que têm fé nesta noite. Dá uma olhadinha para o teu irmão e pergunta para ele assim: você tem fé? Você tem fé? E aí, ele falou que tem? Você tem fé? Então fala para ele, essa palavra é para você. A palavra é para você. Para você. Qual é a palavra de bênção que eu quero deixar para a tua vida nesta noite? Assim como Jesus disse para Bartimeu: você quer ver, então veja. Eu tenho também uma palavra de Deus para dirigir ao teu coração nesta noite. A primeira está lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Quando Paulo diz assim: já não sou eu que vive, mas é Cristo que vive em mim. Aleluia. Saiba disto, Glória a Deus. que se você verdadeiramente tem fé, quem vive em você é Cristo. Glória a Deus. E Paulo diz: a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Eu pergunto para você: Jesus vive aí dentro de você? Ele está aí dentro de você? Ele reina aí dentro de você? Então aplauda Ele. Oh, aleluia! Cristo vive em mim. A vida que eu vivo, eu não vivo mais simplesmente uma vida qualquer. Eu vivo uma vida na fé. Na fé de quem? De Cristo, aquele que me amou e que se entregou por mim. Aleluia. Segundo Gálatas capítulo 4, versículo 7. Agora, vocês não são mais escravos. Você não é mais um servo, desamparado à beira do caminho. Você não é mais um mendigo que vive de favores. Você não é mais um pobre desprezado. Olha o que Paulo diz: você não é mais escravo. Vocês agora são filhos. E já que vocês são filhos, olha só o que a palavra diz. Eu quero que você receba esta palavra. Já que vocês são filhos, Deus lhes dará tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos. Eu vou repetir de novo. E se você quer, eu quero ouvir um amém bem forte da tua parte aí, amém? Glória a Deus. Já que você é filho, já que você é filha, olha o que diz: Deus te dará tudo o que Ele tem para dar ao seu filho e à sua filha. Glória a Deus! A herança de Deus não é para os escravos, é para os filhos. Glória a Deus. A bênção de Deus não é para quem está na beira do caminho, é para os filhos. A bênção do Senhor, o milagre da transformação, não é para quem tem dúvidas, é para quem tem fé. Glória a Deus. E para terminar, minha gente, eu tenho uma terceira palavra de bênção que eu quero deixar na vida de vocês nesta noite, que está em Romanos capítulo 8, versículo 17, que diz assim:
Primeiro a gente leu que nós já somos filhos, certo? Aí Paulo diz assim: nós somos seus filhos. Agora ele está declarando: nós somos seus filhos. E por isso receberemos as bênçãos que ele guarda para o seu povo. Ei, eu vou dizer para você aqui uma coisa: Deus tem muito mais do que você possa pensar ou imaginar, porque as bênçãos de Deus não contemplam apenas a dimensão espiritual, o mundo espiritual. As bênçãos de Deus também se revelam no mundo físico e natural. Então, assim como Ele te libertou dos poderes, dos principados, das potestades, assim como Ele te livrou da opressão do diabo, assim como Ele te libertou da condenação eterna e te deu a salvação, Ele também te dá bênçãos materiais. Você é filho, está lá na dispensa do Pai. Você só precisa saber o que você quer e pedir a coisa certa. E aí Paulo diz assim: também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Então você não vai receber só a herança que Deus tem para os povos, a herança, a bênção de Deus sobre Israel, sobre os herdeiros de Abraão e sobre a sua igreja, que são os filhos na fé de Abraão. Mas Deus também quer te dar a herança que Ele tem guardado para Cristo na glória. É aqui na terra e é também lá no céu. Porque se tomamos parte do sofrimento de Cristo, também tomaremos parte da sua glória. Você recebe esta palavra? Então eu quero orar por você neste momento, enquanto o ministério de louvor adora ao Senhor com uma canção de adoração ao Senhor. Eu quero orar pela tua vida. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, como estava o teu nível de fé. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite, mas eu quero te dizer uma coisa: o Senhor quer que você tenha uma fé transformadora, uma fé que mude radicalmente a sua vida nesta noite. Olha só as montanhas, os vales, desertos, mares, me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim se abrir lugar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Para Jesus, eu quero te convidar nesta noite, aí mesmo onde você está neste momento, a você orar comigo e aceitar Jesus no teu coração. Se você é um filho ou uma filha que está distante da casa de Deus, hoje é o dia, hoje é o momento para você se reconciliar com o Senhor e dizer a Ele: Senhor, a partir de hoje a minha vida vai ser diferente. Eu quero, Senhor, ser reconhecido como teu filho, como a tua filha. Se você já está caminhando com Jesus, mas você faz parte daquela multidão que vai com Jesus de um lado para o outro, vê milagres acontecendo, mas não desfruta dos milagres, vê Jesus fazendo maravilhas, mas você não desfruta dessas maravilhas, eu quero te convidar nesta noite para ser mais ousado e usar esta fé que o Senhor tem colocado na tua vida,
para romper todas as barreiras que tiver na tua vida. E em nome do Senhor Jesus, chegar a Ele com fé, sabendo que tudo quanto você pedir, crendo, você receberá. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo cada família nesta noite. Eu abençoo pais e filhos. Esse povo, meu Deus, que veio à tua casa para buscar ao Senhor, para invocar ao Senhor, para, meu Deus, receber a bênção do Senhor sobre as suas vidas. Eu creio que milagres estão acontecendo neste momento. Como Jesus declarou para Bartimeu, eu também declaro nesta noite, na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, segundo a tua fé, receba aquilo que você tem pedido da parte de Deus. Segundo a tua fé, tome posse nesta noite da bênção de Deus na tua vida, do milagre de Deus na tua vida. Segundo a tua fé nesta noite, veja o milagre acontecendo na tua vida. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo, Senhor, o filho que regressa à casa do Pai, a filha que regressa à casa do Pai, aquele que estava perdido e que hoje se reconcilia com o Senhor, aquele que o recebe no seu coração, aquele que deseja sair da bancada, sair do meio da multidão dos espectadores e passar a ser alguém que experimentou, que vive ou que vivenciou a graça e a bondade do Senhor. Em nome de Jesus, que todos sejam abençoados por ti nesta noite. E se você crê na palavra de Deus liberada sobre a tua vida nesta noite, levante a sua mão ao céu. E que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo, Senhor nosso, e a comunhão e poder do Espírito Santo seja sempre na tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde e te dê uma semana vitoriosa. Em nome de Jesus.